Pessoal, bom dia a todos. Nós estamos para iniciar nossa live de hoje, né? Hoje eu estou com um tema bem interessante que eu preparei aqui para vocês, que eu espero que seja de grande ajuda para muita gente, né? E hoje vai ter uma surpresa. Eu preparei aqui uma surpresa com umas dicas que eu vou estar passando para vocês aí. E hoje nós vamos ter aula prática, sim, mas eu vou falar um pouquinho do funcionamento do nosso organismo no que diz respeito ao desânimo, tá? Então, o tema de hoje, né, é sobre o desânimo. Como a reflexologia pode ajudar a você combater ou a você se livrar aí do desânimo, tá? Então, nós vamos fazer junto uma prática aqui hoje, né? Então nós vamos trabalhar os pontos para poder estar trabalhando aí essa parte do desânimo, mas eu vou explicar um pouquinho como funciona e vou passar alguns exercícios mentais, inclusive, que você pode estar fazendo, praticando aí na sua casa, certo? Então, vamos começar aqui o conteúdo, tá? Primeiramente, bom dia, Karina. Bom dia. Primeiramente, nós vamos começar entendendo um pouquinho mais sobre o desânimo, tá? Então, desânimo, é normal às vezes a gente se sentir desanimado, tá? Isso faz parte da vida e às vezes a gente pode ficar. O que não deve acontecer é a gente ter esse desânimo por um período muito longo, tá? O desânimo, ele pode causar diversos desequilíbrios e dentre os desequilíbrios ao qual o desânimo ele provoca, são sintomas depressivos, por exemplo. Então, a gente precisa tratar logo no começo o desânimo, tá? Então, ao final desse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês como você pode olhar no seu pé e ver traços que indicam que você está desanimado. Então, essa é a surpresa, tá? Então, ao final da aula aqui, fica até o final. Eu vou estar mostrando para vocês como você pode olhar no seu pé ou olhar no pé da pessoa que mora ali com você, né? E você está vendo no pé se há indícios de que essa pessoa ela está sofrendo aí com o desânimo, tá? E aí a gente vai trabalhar esses pontos para poder ajudar. Aí uma dica que eu vou dar para você: se você está com desânimo, se você está sentindo um pouco desanimado, se você está sentindo assim, se anima. Tira uma foto do seu pé de cima, da região dorsal do pé, e tira uma foto da planta, uma foto bem pertinho. Porque muitas vezes, fazendo a prática que nós vamos fazer hoje, ao final da prática, o seu pé ele pode ter modificado algumas características. E é muito legal quando dá certo, tá? Então, se você está um pouquinho desanimado, se sentindo um pouquinho para baixo, se anima aí, já pega o celular, tira uma foto, né? Bem pertinho aí, bem próximo da região dorsal do pé, em cima do pé, né? E da região plantar também. Então você vai tirar essas fotos, né? Vamos fazer a prática junto e depois a gente vai verificar e eu vou ensinar vocês aí a como tá olhando no pé e vendo essas características, certo? Bom, o desânimo ele tem diversas causas, tá? Algumas causas são emocionais, tem a ver com traumas, com bloqueios, e isso é uma área que a Natália está fazendo um trabalho muito legal, até quem tiver interesse pode conversar com ela, ela tem uma técnica que ela ajuda muito, né? Ela está fazendo um trabalho online muito legal, né? Para tratar aí traumas e bloqueios, mas não é isso que nós vamos citar agora, tá? Nós vamos citar sobre as causas fisiológicas do desânimo, certo? Então, geralmente ela está muito relacionada a estresse, tá? E quando o estresse ele é por um tempo muito longo, por um tempo extenso, ele vai causar algumas disfunções fisiológicas, né? E quais são os sintomas de uma pessoa que está sofrendo desse mal, do desânimo? É uma exaustão. Sabe a pessoa está exausta, constantemente exausta, cansaço, né? Um cansaço muito grande, constante, né? E ansiedade. Então, junto com esses sintomas, a pessoa começa a sentir alguns dos sintomas depressivos. Então, um profissional da área da saúde, né, um médico, pode até dar o diagnóstico de que essa pessoa está partindo para um quadro de depressão.
Então, exaustão muito grande, cansaço somado à ansiedade. Então, o que está acontecendo com essa pessoa? Existe uma disfunção em uma glândula principalmente que é conhecida como adrenal ou glândula suprarrenal. Tá? Olha aqui a Natália. Oi! Então, essa glândula ela é muito importante para o nosso organismo e nós vamos aprender na reflexologia como estimular as principais partes dessa glândula. Então, vou explicar um pouquinho como funciona a glândula suprarrenal. Né? Nós, nos vídeos anteriores, nós apresentamos aqui o ponto da suprarrenal, né? Adrenal. Só que naqueles pontos que eu passei da suprarrenal, a gente estava mostrando mais a medula da suprarrenal. Então a suprarrenal é uma glândula, ela parece um chapeuzinho e fica em cima dos rins, né? E essa glândula ela tem duas porções. Ela tem a medula, que é o meinho dela, e tem o córtex, que é a parte de fora dela. E essas duas partes têm funções diferentes, tá? Então, por exemplo, se a gente pensar na medula, né, no meinho da suprarrenal, ela está mais ligada ao quê? Aquela ação e reação, né? Então, sabe aquela coisa de você, por exemplo, vai num brinquedo, num parque de diversões radical e dá aquela adrenalina, né? Aquela emoção? Então, está sendo trabalhado mais a medula da suprarrenal, né? Que vai fazer a liberação da adrenalina, da noradrenalina, né? Em outras funções. Então, essa é a medula. Quando a gente está falando do córtex, a parte de fora dessa glândula, nós estamos falando de hormônios que vai ativar as funções sexuais, também hormônios como o cortisol, tá? E o aldosterona que vai controlar a pressão arterial. Então olha como é importante, né? Essa parte de fora do suprarrenal, ela vai ajudar na pressão arterial e vai ajudar no equilíbrio do cortisol, né? Então, se a gente pensar na função, nessa questão do estresse, né? Uma ansiedade momentânea ali, um medo, um susto, aí a gente está ativando o meinho da suprarrenal, né? A medula. A parte de fora vai ser num estresse constante. E a gente está passando por uma fase onde está tendo estímulos de estresse prolongado, né? Então, aí nós estamos com a tendência do aumento do nível de cortisol. E qual é a consequência disso? Desânimo, tá? Desânimo, um aumento de irritabilidade. Até eu falo que não confundir muito o estresse prolongado com irritabilidade. Às vezes a pessoa ela não demonstra irritabilidade e pode estar estressada. Então, o desânimo nós vamos trabalhar principalmente o ponto do córtex da suprarrenal, tá? Então vai ser muito legal isso daí para a gente poder trabalhar. Eu vou ensinar vocês agora, então vamos animar, vamos ficar felizes que dá para a gente trabalhar isso e melhorar bastante. Beleza? Vamos lá. Nós vamos trabalhar alguns pontos que eu vou mostrar para vocês aqui no pé da Natália. Vamos lá. Aqui, pode descer aqui para vocês verem direitinho. Tá? Muito bem. Ó, primeira área que nós vamos trabalhar, vamos fazer essa prática junto, tá? Tirou foto do pé ali, para ver como que tá seu pé. Nós vamos ver umas características que eu vou mostrar ao final para vocês, tá? E vou passar alguns exercícios aí de mentalização também ao final. Bom, nós vamos trabalhar primeiro a cabeça. Nós vamos pegar aqui o hálux, né, o dedão do pé, e nós vamos fazer uma massagem, né, uma massagem um pouco mais forte, né, principalmente nessa parte desse risquinho aqui para cima, ó, trabalhando aqui o dedo. Então nós vamos massagear o dedo, tá? Pode fazer todo mundo junto aí, certo? Pode fazer uma minhoquinha, né? Pode apertar ponto por ponto, né? Ou simplesmente massagear os dedos. Tanto esse dedo quanto esse segundo dedo aqui, ó, tá? Então vamos fazer uma massagem também. Principalmente na região plantar. Pode trabalhar em cima? Pode. Mas nós vamos trabalhar, né, principalmente a região plantar, parte de baixo. Então vamos lá, massageando, né? Média aí de 15 a 20 segundos cada área, tá? E é uma massagem firme, certo?
tá? Fez em um pé, pula para o outro pé, ou a gente pode trabalhar um pé, todos os pontos que eu vou estar citando, e assim que terminar, a gente volta e repete no outro pé. Aqui eu vou mostrar num pé só que é mais fácil, tá? Então vocês podem fazer em um pé e depois repetir tudo no outro pé. Eu gosto de trabalhar mais dessa forma, tá? Bom, massageou aqui a área da cabeça, nós vamos partir pro hipotálamo, tá? De novo ele aqui, ó. Então bem no topo do dedo aqui do hálux, ó, aqui tá a unha, bem aqui no topo, como se fosse uma montanha, no topo da montanha. Eu vou fazer esse tipo de pressão aqui, ó. Eu vou apertar aqui e vou fazer isso aqui, ó, tá? Então apertei, chegou no suportável, eu vou fazer esse movimento com pressão, tá? Dou suporte aqui pro dedo, eu tô segurando o dedo pro dedo não ficar mole, ó, tá vendo? Então eu seguro o dedo e eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Eu posso contar rapidinho aqui, ó, uns 40 movimentos desse, ou fazer em torno de 20 segundos mais ou menos, tá? Então, esse é a área do hipotálamo. Então, a gente vai perceber que parece que está esmagando umas bolinhas assim, conforme você faz, conforme você aperta, né? E depois de um tempo, a pessoa que está recebendo, ou se você está fazendo em você mesmo, você vai perceber que a dor do ponto, ele diminui, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Então, trabalhei o ponto do hipotálamo, né, bastante. Prestem atenção na sequência que eu vou passar, que essa sequência, quando se fala do desânimo, ela é muito importante, tá? Então, ó, trabalhamos o hipotálamo. Aí, nós vamos para o ponto da hipófise, né? Então, lembrando que o eixo hipotálamo-hipófise ele é muito importante. Então, a gente sempre trabalha, na maioria dos casos, um seguido do outro, tá? Então, trabalhei o hipotálamo, eu vou para a hipófise. Muito fácil localizar, tá? A gente vai ver aqui, ó, a polpa digital, né? Tem essa pontinha aqui, ó. Eu vou pegar bem em direção a ela, de baixo para cima e fazer um direcionamento aqui, ó, perpendicular, certo? Então, ó, é isso aqui, ó. Vamos ver se dá para ver bem, ó. Peguei aqui, ó, e empurrei para cá, ó. Tá vendo? A pessoa já sente uma sensação de agulha, né? Bem nesse ponto aqui, ó, tá? Então, esse ponto eu posso apertar, localizei, eu pressiono e seguro mais ou menos uns 20 segundos, tá? Fazendo uma pressão no suportável, tá? Da hipófise. Fique muito preocupado com a localização dos pontos, porque se a gente pensar bem nos pés, existem mais de 200 pontos, né? E só aqui nesse dedo tem muitos pontinhos aqui de área, pontos e áreas muito importantes para tratar problemas específicos. Aqui eu estou mostrando para vocês os pontos mais utilizados, né? Que se vocês fizerem nessa sequência vai dar um ótimo resultado, certo? Então, trabalhamos aqui a hipófise, certo? Partindo da hipófise, nós vamos então trabalhar o ponto que eu já mostrei aqui em vídeos anteriores, da suprarrenal. A gente vê aqui, ó, a almofadinha superior que faz isso, aqui assim, ó, aqui. E bem aqui nesse meinho, eu vou fazer uma pressão em linha reta e vou trabalhar a medula da suprarrenal, o meinho, né, o miolo da suprarrenal. Lembra qual que é o objetivo, né? Nós vamos trabalhar principalmente o equilíbrio da adrenalina e noradrenalina, tá? Então, ó, pressionou o suprarrenal, né? Você pode pressionar com o dedo assim, a gente pode trabalhar com o dedo assim, ó, né? Ou com a caneta, como a Natália tinha mostrado nos vídeos anteriores, né? Uma caneta com uma ponta arredondada. Então, ó, pegou aqui, pressionou, ó, segura com a mão aqui atrás, ó, e aperta. Chegou no suportável, nós vamos segurar, né, aproximadamente ali 20 segundos, mais ou menos, tá? 20 segundos. Belezinha? Vamos trabalhar suprarrenal. Lembrando sempre de trabalhar muito com a respiração. Por quê? Os pontos doem. E se a gente fica, né, segurando, tenso ali, porque é uma dor suportável, mas se a gente fica tentando segurar a dor e esquece de respirar, isso não vai ajudar com relação
a diminuir a ansiedade, assim por diante. Então, a gente pressiona aqui, né? E segura os 20 segundos. E aí, nós vamos trabalhar, né? O córtex da suprarrenal, que é esse que eu vou mostrar para vocês. Como que nós vamos fazer? Bem aqui no meio, né? Onde nós localizamos o ponto da suprarrenal, nós vamos pegar o dedo mesmo aqui, ó, e direcionar ele um pouquinho para o lado, ó, um pouquinho para a lateral, como se fosse para fora aqui do pé, ó, tá? Então, ó, pegou aqui no meio, nós vamos arrastar o dedo um tiquinho, mas é muito pouquinho aqui para o lado. E a pessoa vai sentir uma agulhadinha, tá? Sentiu a agulhadinha, se quiser pode rodar um pouco para localizar bem esse ponto. E aí nós vamos encontrar o córtex da suprarrenal. Então, hoje esse é um dos pontos mais importantes. Então, ó, suprarrenal reto, o córtex é um pouquinho para lateral, bem pouquinho, tá? Então, ó, apertou, veio um pouquinho para lateral, encontrou o córtex da suprarrenal. Certo? Vamos trabalhar esse ponto também, né? Estimula, estimula, estimula. Beleza? Aí nós vamos pro plexo solar. Então lembra da sequência, tá? Ó, cabeça, hipotálamo, hipófise, suprarrenal, córtex da suprarrenal e agora plexo solar, né? Vai pegar a mesma região, só que nós vamos direcionar aqui, ó, para cima. Então a gente faz isso aqui e faz isso aqui com o pé, ó. Ó. Tá? Então pegou aqui plexo solar, tá? É bem dolorido, tá? Então, vamos trabalhar esse ponto também, né, durante esse período, tá? Então, lembrando, né, fica aí com a gente que ao final eu vou mostrar como você pode olhar no pé da pessoa ou no seu pé e saber se há indícios de que você esteja desanimado. Tá? E vamos ver ao final como que fica aí o seu pé. Pegou o ponto da plexo solar, aí nós vamos descer dessa mesma forma que nós estamos aqui, ó, nós vamos fazer isso aqui, ó. Ó. Isso aqui, ó. Tá? Isso aqui, que é o nervo vago, tá? Então trabalhou, ó, plexo solar, depois desce e faz aqui umas 10 vezes esse movimento aqui no nervo vago. Tá? Beleza? Trabalhou o nervo vago, nós vamos voltar mais uma vez para o córtex da suprarrenal. Então lembra, nós vamos estimular bastante ele. Então, ó, trabalhou nervo vago, volta para o córtex da suprarrenal, trabalha mais um pouquinho essa região, né? Não é para machucar o pé da pessoa, nem o seu pé. Trabalha, córtex suprarrenal, aproximadamente 20 segundos, tá? E depois nós vamos voltar mais uma vez aqui para o hipotálamo, tá? Então, ó, trabalhou o córtex, voltou para o hipotálamo, trabalhei de novo o hipotálamo. Tá? Se tiver muito dolorido, a gente vai trabalhar da mesma forma que foi trabalhado a primeira vez. Se já tiver menos dolorido, a gente vai trabalhar um pouquinho menos, tá? Então, trabalhou aqui hipotálamo. Beleza? Acabou o hipotálamo, né? Trabalhou o tempinho que era para trabalhar o hipotálamo. Nós vamos descer mais uma vez para o córtex da suprarrenal, estimular ele novamente. Tá? Então, provavelmente nesse momento aqui, esse ponto ele já vai estar bem menos dolorido, tá? Vai estar suportável. Então, como eu falei, não é para apertar numa pressão para machucar, é no suportável, né? E pressional. Trabalhamos o córtex da suprarrenal mais uma vez, certo? Trabalha, 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 estimula. Bom, estimulamos. Vamos voltar agora para hipófise, certo? Então a gente sobe de novo para o ponto da hipófise e nós vamos fazer o estímulo na hipófise, tá? Então lembrando, ó,
região da digital, né? Ela tá aqui até um pouquinho mais de ladinho assim, ó, e para cima perpendicular para cá, ó. Então é isso aqui, ó, daqui direcionando para cá, né? Então, ó, é isso aqui, ó. Olha lá, bem dolorido, tá? Trabalhamos a hipófise de novo, os mesmos 20 segundos, né? Provavelmente esse ponto vai estar um pouco menos dolorido que a primeira vez, mas se tiver mais dolorido, a gente vai dar uma ênfase grande nesse ponto, tá? Ponto da hipófise. Trabalhamos a hipófise, nós voltamos mais uma vez, sabe para onde? Para o córtex da suprarrenal. Mais uma vez. Então, aqui nós vamos pela lateralzinha para o córtex da suprarrenal, tá? Então, nessa fase aqui, provavelmente esse ponto ele já vai estar praticamente sem dor, tá? A ideia é essa, ele está bem menos dolorido. Nós vamos trabalhar os mesmos 20 segundos ou mais. Se tiver muito dolorido ainda, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir a pressão e vai ficar por um tempo um pouquinho maior, tá? Trabalhamos essa área, né? Acabou aqui. Só essa sequência já é suficiente, tá? Depois nós vamos fazer um relaxamento, trabalhando uma massagem nos dedos principalmente, certo? Nos dedos. E depois uma massagem, né, nos pés. Você pode fazer com creme, pode fazer do jeito que você achar melhor, para estar relaxando aí o seu pé ou o pé do seu familiar aí que você está praticando. Bom, tendo feito num pé, a gente vai e repete no outro pé. É só esses pontos, mas a sequência é muito importante, tá? Bom, qual que é a característica que eu vou ensinar para vocês aqui dos pés? A característica que a gente tem que observar é a consistência dos pés. Por quê? Porque quando a pessoa está com uma tendência a estar desanimada, o pé da pessoa ele fica murcho. Sabe quando ele fica assim com o dedo bem murchinho? Porque assim, ó, se o dedo tá cheinho, tá gordinho, né? É sinal de que a tendência para o desânimo ela não está muito forte. Talvez seja algo momentâneo, né? Mas se você pegar o pé todo da pessoa, sabe o pé como parece que a pessoa saiu do banho, ficou muito tempo na piscina, né, na banheira, e o pé tá murchinho, enrugadinho. Então, essa é uma característica que mostra que a pessoa pode estar desanimada, né, que ela não está bem e a imunidade provavelmente também não está legal. Tá? Então nós temos que observar isso daqui. É muito fácil observar, principalmente no hálux, no dedão, tá? Então, se você pegar ele assim, ó, e ele tá bem cheinho, né, é sinal de que tá bem. Se ele tiver tudo murchinho, todo molinho, é um sinal para a gente se preocupar um pouquinho e fazer essa prática. Por isso que eu pedi para vocês tirar uma foto antes, né? E uma foto antes para você comparar com agora, porque depois que nós fazemos a prática, em grande parte das pessoas, né, quando a gente atende no consultório, a gente percebe que ao final da sessão o pé ele já está mais cheinho, já está mais gordinho, tá? Então é muito legal a gente observar essa característica. Né? Uma outra característica, uma outra prática muito importante que eu gostaria de passar para vocês é um exercício, tá? Um exercício de mentalização ou de atitude, de pensamentos, que vai ajudar muito a combater o desânimo, tá? Por quê? Eu gosto muito de um provérbio da Bíblia, né? Até se vocês quiserem ver em casa, independente da crença de cada um, mas eu gosto muito, que é Provérbios 24:10. Que eu tô com a Bíblia aqui, vamos ler para vocês. Ela fala assim, ó: se você ficar desanimado no dia da aflição, a sua força será escassa, tá? Então, é claro que o mundo passa por um momento afetivo, porém, se a gente ficar desanimado, nós vamos perder a nossa força, tá? Então, é muito importante tratar esse desânimo, tá? Por isso que eu estou passando essa técnica hoje, para a gente poder combater o desânimo e a gente melhorar aí nosso ânimo, né? E se a gente pegar até a Bíblia, né, em Filipenses, no 4, Filipenses 4:6, fala assim, ó:
Não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo por orações e súplicas, junto com agradecimentos. Tornem seus pedidos conhecidos a Deus. Então, como eu falo, independente da crença de cada um, aqui fala de orações, fala de súplicas, mas fala de agradecimentos. Tá? Então, um outro exercício que eu gostaria de passar para vocês praticarem bastante é o exercício da gratidão. Gente, a gratidão, ela é muito, muito, muito importante. Eu sei que muitas pessoas praticam no dia a dia a gratidão, falam, não, mas eu sou grato, eu agradeço a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, a hora que eu vou me alimentar. Sim, mas eu vou passar um exercício para vocês. Eu trouxe aqui comigo, ó. Esse exercício, vocês vão precisar de uma bolinha como essa aqui, ó. Tá vendo? Essa é uma bolinha muito cara e difícil de achar, tá? Ela custa R$1 e ela tem naquelas maquininhas que você põe a moeda de R$1 e sai essa bolinha. Aquela bolinha que pula bastante, né? E que a criançada brinca dentro de casa e perde embaixo dos móveis, tá? É essa bolinha aqui, ó. Muitas vezes você vai ter na sua casa perdida. O que você vai fazer com essa bolinha? Essa bolinha, ela vai servir de um lembrete para você agradecer, tá? Eu não estou falando para você agradecer somente as coisas que nós estamos acostumados a agradecer todos os dias, tá? Nós vamos agradecer tudo, tá? Então, por exemplo, se eu vou tomar um copo de água, eu tenho que agradecer que eu tenho um sistema digestório que funciona, né? Um sistema urinário que está funcionando, eu consigo tomar uma água que está disponível para mim, né? Então eu tenho que demonstrar gratidão a essa água. Se eu tenho condições de ir ao banheiro sozinho, eu tenho que agradecer. Se eu tenho condições de ter um teto, né? De ter um lar, eu tenho que agradecer. Então, assim, às vezes a pessoa está muito desanimada, é difícil para ela demonstrar gratidão em tudo. Então, esse é um exercício, tá? Que no começo vai ter que se esforçar um pouquinho. Mas o que acontece dentro do nosso cérebro, as áreas que são estimuladas quando nós praticamos a gratidão, vai fazer toda a diferença para melhorar o nosso emocional, certo? Então, essa bolinha aqui, ela tem que ficar dentro do seu bolso, né? Ou tem que ficar na mesa de trabalho, ela tem que ficar com você o tempo todo, porque ela vai servir de lembrete. Porque se eu falar, vou começar a praticar a gratidão hoje, a gente acaba esquecendo. Tá? Então a gente acaba passando o dia e agradeceu as coisas que nós estamos acostumados a agradecer. E a ideia da bolinha é lembrar você de que você deve agradecer outras coisas que você não está acostumada a agradecer. Então é uma prática, é um exercício. Isso é uma troca de pensamento. A gente está desanimado, vem o pensamento do desânimo, a gente começa a pensar em coisas que vão gerar mais ansiedade e mais desânimo. A gente troca por um sentimento de gratidão, por agradecer algo que seja muito simples, mas que vai fazer toda a diferença no nosso emocional, na nossa vida, certo? Então, essa é a dica de hoje. Quando nós não estamos conseguindo praticar a gratidão usando o nosso lembrete, né, nossa bolinha, a gente vai praticar reflexologia, trabalhando os pontos, vai ativar essa área, né, essas áreas que nós estamos trabalhando com a reflexologia, isso vai nos mover, né, nos facilitar a praticar o exercício da gratidão. E eu tenho certeza que praticando isso, o desânimo ele vai embora completamente, tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa live de hoje, né? Eu queria muito passar isso para vocês porque isso funciona bastante. Pratiquem, pratiquem, pratiquem muito, tá? Oi? Pode falar? Vamos indicar um filme também para vocês assistir durante essa semana. Eu trabalho bastante com filmes também na clínica para ajudar os pacientes, que os filmes eles transmitem muitas coisas para a gente que podem ajudar. Então a gente tem que ver o filme, se ver no filme o que cada personagem pode ajudar a gente, o que a gente pode tirar de cada um. Então a gente pode indicar um filme para vocês hoje. Muitas pessoas talvez já tenham assistido, é o Kung Fu Panda. É um filme muito bom, o Kung Fu Panda 1, tá? Porque tem vários, né? Então, a gente está passando esse filme hoje, daí na semana que vem a gente pode comentar sobre ele, tá? Vocês assistem então Kung Fu Panda, daí vocês vão ver lá várias coisas que a gente pode comentar com vocês semana que vem, tá bom? Uma dica também para vocês. Isso, assista Kung Fu Panda, que é bem legal, tá?
Depois a gente comenta um pouquinho. Mas não assiste só o filme uma vez. Às vezes é legal assistir mais de uma vez e ver todas as frases, né? As cenas que são faladas ali. É bem lembrado. Né? Então, tá aí, gente. Espero ter ajudado aí bastante vocês. Quem não assistiu o vídeo todo, volta, assiste todo para você poder entender, né? Para fazer as práticas que eu tenho certeza que vai ajudar muito, tá certo? Então, nosso abraço aí a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.